Estamos iniciando mais um Terescast, direto da capital. Eu sou o Fabão, aqui ao meu lado está o Tiagão e hoje a gente vai falar com o Walter Cerini, mais conhecido como Valtão. E aí, Valtão? E aí, galera, tudo beleza? Obrigado pelo convite. Porra. Pô, uma satisfação aqui estar com vocês. É Tava isso. bem ansioso, viu? Espero aí contribuir bastante com vocês aí no que eu puder ajudar. Além do nosso bate-papo aqui, espero que seja bem descontraído e legal. E É tomar isso um aí. tereré, né? Pô, Que é o não pode principal. faltar. Valtão, que é um cara bem eclético, ele gosta de tereré, gosta de moto, gosta de futebol, gosta de... e o Não, principal- vamos parar por aí, pô, senão vai ficar ruim pra mim, É isso dependendo, aí. né? Mas e o tereré? Como que ele surgiu na sua vida? Olha, eu imaginei que vocês iam fazer essa pergunta, né? Claro, né? Eu não me recordo ao certo quando eu comecei com o tereré. Mas assim, eu lembro muito do pessoal tomando tereré na praça. Igual um dia de calor que nem hoje. Uma galera ali, o Coruja, Isso, Coruja, até próprio o Fábio. o Fábio já era tomador também, com o já Rick, era né? o Tazeira, né, que teve aqui também. Mas assim, eu acho que eu comecei mais mesmo quando eu sempre gostei de futebol, né? Então eu jogava bola lá na quadra. Então sempre, pô, aquela quadra é muito quente. Então o que acontecia? Eu vou levar uma água, ô, pô, vamos levar o tereré. Então começou ali. Mas no tangue ou no tereré mesmo? Ah, Nutella como todo mundo, né? Tangue. Mas aí depois, assim, eu particularmente, quando eu comecei, eu não gostei. Todo mundo, pelo menos eu também. Cara, eu não gostei, eu achei meio amargão e tal. Falei assim, poxa, mas que graça tem isso, né? Parece que eu tô fumando, tô engolindo um pedaço De fumo, né? É. Então, o paladar eu acho assim, ele é muito adaptável, né? Então é igual beber vinho. O cara que é acostumado a beber vinho, que bebe vinho, ele bebe vinho seco. Mas se pega um cara que nunca bebeu vinho seco, que é acostumado a tomar aquele vinho Então, doce, né? aí ele Pascoeto, acha... aquele vinho. Aí ele vai se submetendo a tomar aquele vinho sem doce, né? Chega uma hora que quando ele bebe o doce, ele acha horrível, Sim, né? sim. O paladar ele vai acostumando, né? Eu tentei tomar vinho, quer dizer, eu tô tentando ainda, né? Porque, além de tudo, diz que é bom pra saúde, né? Com certeza. Mas, mas é nesse tem sentido aí. Tem- O seco e tal, e a quantidade correta. Isso. Né? Não vou É ficar moderado, bêbado, né? Vou ficar bêbado lá. Não, não é pra ficar bêbado, né? Tem que ser moderado, né? E você bebe bastante? Olha, com essa situação de pandemia, eu estou trabalhando período em casa, período no banco, né? Mas, tipo assim, manhã em casa e à tarde no Não, banco? Ou semana? Semana tá. casa, semana banco. Então, assim, quando eu estou trabalhando no banco, fica um pouco mais difícil. Por quê? Eu acabo chegando próximo às 5h30, 6 horas, e eu acho que fica um pouco tarde para mim tomar o tereré, no meu caso. Por né? quê? Aí você não dorme depois? Mas assim, não é nem questão de, talvez tenha cafeína, algum estimulante, alguma coisa nesse sentido. É questão de urinar mesmo, cara. Ah, tá. Né? É ruim, né? Ficar acordando de madrugada. Pô, aí não dá. Você não dá. dorme bem? Cara, não. Mas eu acho que é estresse do dia a dia. Eu imagino. É o estresse do dia a dia aí. Mas dorme mal ou dorme pouco? Durmo pouco e durmo mal. Caralho. E eu sofro com um pouquinho de enxaqueca também. Às vezes no meio da noite eu tenho que acordar para tomar remédio, Valtão, enfim. você trabalha no banco hoje, né? Sim. E eu conheço bastante gente que trabalha no banco. E eu acredito que deve ser uma das profissões mais estressantes que tem no mundo moderno hoje. Porque muita pressão, vem de seguro, vem de consórcio. O cara tá ali, às vezes que nem nessa pandemia a gente sofreu muito com questão de, que nem a minha empresa praticamente parou. O único lugar que a gente tinha de falar assim, ó, vou me escorar no banco. E eu chegava no banco e falava, eu preciso de dinheiro para pelo menos poder sobreviver. Então essa pressão cai em cima de vocês, no caso. Porque o cara que tá lá em cima, ele não quer saber quem que é o Thiago, Sim. quem que é o Fábio. Cara, e como que é isso aí? Você toma algum remédio para poder lidar com isso? Ou é a vida... É difícil. Eu, particularmente, não tomo ainda. Eu não tomo ainda, mas vários amigos meus, colegas de trabalho, já tomam. Tomam um remédio, um calmantezinho, ali, alguma Ansiolítico coisa. e tal. É porque você é um cara bem Ansiolítico. ativo, você tem moto, você pratica esporte ainda. Sim, então pratico. isso aí... Ajuda. Inclusive, o meu médico, que eu tenho problema de enxaqueca, ele fala, cara, não para com a atividade. A sua atividade física, não para. Mas sua enxaqueca, ele falou que é por causa do serviço ou não? Ou Ela- é uma genética? já? Ela é tensional, claro que é uma coisa genética, né? Mas ela é mais tensional e muito do que eu me alimento, do que eu como. Então eu acabo comendo um pouquinho errado, né? Não é à toa que a gente é meio gordinho, né? Mas assim, eu como muita coisa embutido, né? Essas coisas que vai muito Chocolate. queijo, cafeína, esse tipo de coisa. Então, assim, isso é o gatilho. Então, é o gatilho. Eu percebo que quando eu acabo comendo um pouco mais saudável, diminui. Não que ela não tenha. Porque, assim, a enxaqueca eu vou ter sempre.
É uma Ela coisa, é sua já, acabou. ela é minha. Eu só tenho que tratar para diminuir. Às vezes, se eu tenho todos os dias, eu tenho que tentar controlar para ter 2, 3 vezes por semana, ou uma, ou sei lá, cada 15 dias. Mas assim, é uma Mas coisa quando pega, que- pega pega. Assim, eu não sou. Tem gente de ir pro que. hospital. Isso, eu ia falar. Tem gente que chega aí ao hospital, tem que ficar em casa, luz tudo escuro e tal. O meu não chega a ser tanto. Mas fica ali, pão, Fica, pão, fica, pão. fica, que dá, às vezes dá ânsia e tal. Aí você toma um remédio, só que você fica meio na bad, né? Você fica meio. E o que você bebe quando tá, assim, no caso extremo pra você? Ó, eu tenho alguns remédios que eu tomo. Eu tenho o enxaque, Dorinho enxaqueca, Naramig, Dorflex Esse e Naramig Sumax é Pro. tipo aquele Naratrim e tal? É o mesmo, É o mesmo, são né? genéricos, né? Mas É. tipo um paracetamol? Não, ele é forte. É forte pra forte? caramba. Aí eu fico meio grog. Às vezes eu tomo 2 em conjunto ali. Eu tomo meu o Deus. Naramig ou Naratrim Combina. com o Dorflex, por É exemplo. forte mesmo? Pô, Mas forte. é parente do que esse remédio? É Cara, tipo eu não sei te explicar. Eu sei que a minha Ah, mulher bebe dipirona. também. Eu- E a eu não dela sei, eu só sei. melhora com isso. Enxaque, essas coisas pra ela é a mesma É. coisa que nada. Inclusive, às vezes ela pega e toma mais de um, assim, de uma vez, assim. E era Meu pra tomar uma Deus, só. cara. É desespero, cara. Não, tem hora que dá tanto, dá vontade de sair correndo, bater a cabeça na parede. Falar, vocês passam. Vou fazer esse teste, né? Tal, o cara chega no hospital com um Desmaia, taio né? aqui. Sarou a cabeça, tá doendo aqui agora. Mas é tenso, cara. É difícil, tenso. Até porque o meu trabalho exige muita concentração. Né? Você imagina com dor de cabeça, você tem que concentrar o cara. Além de tudo, né, eu falo que o bancário, a gente tem várias profissões. A gente é engenheiro, a gente é agrônomo, a gente é psicólogo, a gente é advogado, a gente é tudo, tem que saber de tudo. Na hora que o cara chega ali, você tem que escutar, não, e aí, tal, né? Então, às vezes, você não está com saco para aquilo. É, você tem sua vida também, né? Sim, sim. Então, você tem que tomar cuidado para não absorver isso também. Senão você vai descontar em pessoas que não tem nada a ver com isso. Família, esposa e tudo mais, né? Ô, Valtão, você pratica esporte? Cara, pratico. O que você faz? Eu gosto da bolinha, né? Ah, você Eu- joga ainda? Pô, jogo. Agora não, né? Devido à pandemia tá tudo parado. Mas aí, no mínimo, 2 vezes por semana, 3, eu jogo. Lá em Maringá. Lá em Maringá. E agora, devido a essa situação, eu faço academia também, né? Sempre fiz, né? Fazia com o Fábio aqui. Antes do Fábio, ainda quando era o Fausto, eu sempre fiz. Agora, com essa questão de pandemia, eu comprei uma bike. Então, Curtiu? cara, tô gostando. Mas tá andando? Tô andando. Aí, com isso, eu tô puxando a esposa, né? Que a esposa Isso é é um pouquinho mais, importante. um pouquinho mais sedentária, e tal. Ela faz as caminhadas dela, mas não faz tanta atividade. Tentei levar ela pra academia, mas não curtiu muito. Então, a bicicleta acaba sendo mais interessante. Legal. O ruim da bicicleta é o seguinte, cara, para você fazer uma distância longa, vai um tempo grande e tal, né? Às vezes, né? É isso. Mas é gostoso, cara, é gostoso. É que a bike, assim, ela é muito bom, né? É uma coisa dinâmica, assim, e tal. Só que, realmente, para ter um gasto calórico considerável, você tem que rodar muito, cara. Sim. Porque é muito facilitada a rodagem, né? Não é igual caminhar, por exemplo. Você tem que toda hora estar deslocando, fazendo um esforço. A bike, você dá uma pedalada, ela embala, você... Acabou, né? Mas tem Rapaz uma do galera céu. aí, o Guguinho, acho que o Aurélio, o Popozinho lá, o Daniel, estão andando forte. Forte. O Vinícius lá de Bilac também. Forte também. Sim, o máximo que eu cheguei foi 46 quilômetros. Ah, mas já é bom, né? Não, Cansa dentro já, da né? cidade. eu fui até o aeroporto. Ah, legal. Aeroporto Mas e você vai voltei. por onde? Pelo acostamento. Eu fui ali pela Cocamar, Margiano. Perigoso, né? Mas assim, eu fui de domingo. Então, Domingo é mais tranquilo. Foi domingo de manhã, então assim, bem tranquilo. Sozinho? Você foi pela sozinho. Colombo mesmo? Não. Eu fui cortando ali pela Brasil, né? Saí ali Uhum. pelo Maringá Velho. Ciclovia, de boa? Ciclovia, isso. Aí depois você cai na rodovia. Aí você vai pelo acostamento. Você consegue me explicar por que o cara, em Maringá, tem a ciclovia e ele anda no meio dos carros? Fala pra mim, explica pra mim, por que ele faz isso? É ruim andar na ciclovia? Pode ser que horrível. seja. Mas, velho, tá ali, foi feito pra você Exato. andar pra ter segurança, cara. Exatamente. Aí a gente tem que desviar do cara porque é perigoso. Será que ele não sei. Eu não ando de bicicleta, então não posso falar, mas é uma pergunta. Sim, claro. Eu costumo andar no final de semana, é o melhor horário, porque assim, não, tranquilo, não é tem tranquilo. movimento. Isso. Só que acontece, você vai fazer só atividade no final de semana? Não. Né, tem que fazer no meio de semana. No meio de semana, na ciclovia, cara, é cheio de gente. Andando. E assim, né? não é só bicicleta. Tem os pedestres. E os cachorros. Também. E tem os caras que são mais dinâmicos. Pô, quer fazer tempo, quer fazer aquilo lá. Então, aí perde muito tempo. Aí o que acontece? Eles vão para ruas ali, né, e acaba atrapalhando o trânsito. Eu sei que é assim, é complicado, mas é assim, perigoso. eu prefiro ir mesmo tendo dificuldade, eu vou pela ciclovia. Quem tem medo, né? É bem isso. É bem isso, cara. E já vi alguns capotes ali, já, o pessoal, né, caindo e tudo mais. Então, é tenso. E não é todo lugar lá que a ciclovia é no canto, né? Por exemplo, lá no centro mesmo, no meio, né? Isso, é bem no E meio. é assim, Como cara, se fosse um é canteiro. feito pro cara cair pra dentro da rua ali, onde passa Sim, os carros, e o cara perigosíssimo. passar em cima.
É bem isso, é bem É. isso. Não tem um estudo, acho que falar que cabe, vamos fazer. É o que deu, vamos. né? É o que deu Tipo pra fazer. assim, pra chegar na campanha, falar assim, fizemos 300 quilômetros de ciclovia. Era melhor não ter feito, né? Porque fazer uma agora bosta Tem umas dessa. ruins ali, hein, cara. Tem. Descendo uma da Nossa. Caru ali, a Morangueira ali, É tudo muito cheio de ruim. buraco. E tem que ficar desviando dos horrível. carros, porque Horrível. tem as travessas ali. Sim, sim. Agora o que eles fizeram bacana em Maringá foi a pista de corrida no Parque do Engar, hein? Sim, borrachada. Borrachada, Ficou muito cara. legal. A ciclovia ali da Carlos Borges também ficou Ficou show. Aqui na show. lateral, né? E É da fizeram- lateral, Não, é ela, no meio, ela é no no meio. centro, só que ela é novinha, né? Então não, lisa. não tem desnível Como nenhum. revitalizaram aquela avenida, né? Poxa, ficou bonito, bacana. né? Ficou bacana. Não, Ficou muito bom lá. Ô, Walter, vamos aproveitar e falar sobre como você faz o preparo tereré, o que você costuma comprar de erva, garrafa, bomba, copo. Eu tô vendo que você tá sem copo aí, né? Não, poxa, que isso? Maior time do Brasil. Eu ia falar sobre Mar- isso, acabei esquecendo. Fala pra nós. Maior time do Brasil, Quem pô. revelou o Pelé? Ah, tá aqui. Neymar. Não Robinho precisa- não vou falar muito, não, que o Robinho tá meio não complicado. precisa nem falar, né? Cara, Não. agora tem outro raio lá, né? O Ângelo, né? Então, É, se não tamo lá. vender ele essa semana, tá bom, né? Bem isso, né? Estamos tudo falido lá. Então, tem uns caras tirando sarro de mim que, perdeu pro Palmeiras na final. Mas eu falei assim, só perde quem chega, Só né? perde quem joga. É. E exatamente, pra nós chegar lá foi difícil, Foi hein, cara? difícil, Com aquele porque time não- lá não podendo contratar ninguém e tudo mais. Poxa vida. Não, mas Eu acho que foi eu fiquei feliz com o Santos o ano passado. Não, No eu caso, também. esse ano, né? Eu também. Esse ano não tem muita esperança igual ano passado, mas Na realidade, todo ano a gente sofre, né, Thiago? Mas sempre estamos ali, né, na cabeça ali, a né? gente A gente não- sofre, mas tá ali. Entre os 4, 5, a gente sempre tá ali, né? sempre ganhando, sempre Algum- chegando. Chega, sempre Aquele chega. time ruim. Que acha que vai cair no primeiro jogo, mas, poxa, Maria, Cara, esse ano a gente cai. Só Esse pegando o gancho aqui, começou, começou um assunto e fomos pra outro. Eu tava vendo uma foto, cara. Você lembra do Jair Ventura, né? Aquela Claro, figura. claro. Cara, você já parou pra pensar quem que aquele cara tinha na mão? Você viu aquele time, cara? Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo. Tinha o Thiago Maia, acho que tava no meio ainda naquela Thiago época. Maia, o Gustavo Henrique. Sim, era um timaço, pô. Cara do céu, aquele cara Metade do time do Flamengo. Metade do time do foi campeão do Luciano. Ganhou de tudo. Meu Deus. Então tá, depois a gente fala mais do peixe. E o preparo do tereré? Olha, uma dica do tereré eu peguei com o próprio Fábio. Ah, é? Talvez você não se recorde disso. Não lembro. Né, não. nesses bate-papos nossos que às vezes tem, porque Aham. não sei se vocês sabem, mas ele é vizinho do meu pai, então, além de tudo, né, Fábio, a gente é amigo aí de longa data, além de tudo, ele é vizinho do meu pai, por coincidência. Então, de vez em quando, a gente fica ali no muro ou vai ali pela frente, né, Fábio, bate um Sim, papo. sim. Ele comentou assim uma vez, porque assim, eu segui a instrução da caixinha, Ah, colocava um monte de erva, aquela coisa, né. Aí ele falou assim um dia, ô Walter, mas olha, pensa bem, tampou ali a bombinha ali, pô, tá bom, não precisa mais daquilo. Depois você pega e vai lavando, vai jogando. Eu falei, cara, tem lógica, né? Tem muita lógica. Aí eu comecei a fazer dessa forma, aí parou de entupir. para de entupir. E- Até eu comprei uma outra bomba também, que facilitou bastante. É, Aquela uma de bomba molinha, ajuda também. aquela uma de molinha e tal, né? Uma bomba boa ajuda Poxa, bastante, né? É o melhor, cara. De preferência uma que abra pra fazer higiene e tal, né? Isso. Tem aquela escovinha, né, que você põe Isso. dentro, é muito bom. Ajuda Muito bem. bom. Sim, ajuda bastante. E a erva que eu costumo tomar é a menta com boldo. Menta Curupi com- ou qualquer uma? Eu tomava muito curupi, só que a curupi eu acho que ela tem muito pó, né? Ela é Muito- forte, né? Mas até aí beleza, mas eu acho que ela tem muito pó. Curupi. Isso. Aí o que acontece? Eu moro ali em Maringá e na rua de baixo tem um pessoal que tem eles vendem erva, né? E eu comecei a comprar lá. Aí lá tem vários sabores e tudo mais, não é uma Fala coisa... o nome aí, cara, da loja aí já. Inclusive, eu fiz um merchanzinho aqui para eles e um agrado para vocês. Porra. É nada. Ai. Aí, pessoal, e fica a dica aí para os próximos convidados. Deixa eu só ver qual que é essa daqui. Ó, essa daqui é do Thiago, que ele comentou comigo que ele gostava de menta. Se eu não me engano, mentolada. Menta, isso. eu gosto. Então essa daqui é dos nossos amigos lá, ó. Empório Terrace House. Ô, Maringá, louco, tá? Eles têm Terrace 2 House. lojas lá, pessoal bacaníssimo, tá? Eu vi, eles abriram uma lá no Mandacaru Boulevard. Exato. Legal. Muito No shopping, cara. No No shopping. Então essa aqui, Thiagão, para você, Ô, menta, véi, obrigado. poxa, tá escrito menta... Menta black, menta, Não, mas ela é bem forte, menta... menta Menta fogo. Power. Menta Menta Fogo. E o Fábio comentou comigo que gosta de menta pura... fogo, Patrícia. Pura folha, né, Fábio? Ô, Pura que folha. é raiz, então, mano. aqui, ó. Do pessoal lá. Então tem de tudo lá, cara. Diz Pô, que os tem- caras são muito gente boa lá. Legal. Então, Fábio, espero que você Pô, goste também. Como que você lembra o nome do Obrigado. Você não lembra o nome dele, né? Poxa, Cara, eu acho que um chama Lucas, acho que é pelo que eu vi no Lucas. vídeo Então, lá. É, são dois lá e tem mais uma galerinha que trabalha lá com eles. Só que assim, a gente acaba indo lá, bate um papo, só que assim, eu vou ficar devendo o nome dos meninos. Então, a gente vai fazer faz a ponte pra gente, a gente marcar um Terescast Claro, com claro. eles. Na realidade, um deles já
falou assim, não, cara, beleza, vamos fazer assim. Eles têm, acho que alguma coisa assim de marketing digital, alguma coisa assim, de cast também. De vídeo e tal, né? Isso, e eles acharam interessante. Talvez esteja uma ponte aí para falar Vamos falar de com tereré, eles. seja interessante. Certo, então você tá tomando a... Menta e boldo. Você tava Dos meninos tomando lá. uma época também de burritos, você tinha me falado, né? Burrito, lá tem também, cara. Poxa, Eu muito lembro que você boa. trouxe pra mim um saquinho. Trouxe. Era de lá também. Era de lá. Só que aí você falou assim, Walter, eu não gosto muito, mas acho que talvez a Glaucia gosta um pouco Isso, mais. né? Mas, cara, eu gostei. então, eu No gostei, geral, essas ervas a granel, assim, que o pessoal vende, eu costumo gostar mais, Eu cara. também, tô gostando mais. É. Eu acho que, assim, é mais fresco, né? Sim. E eu acho que eles tentam fazer uma coisa um pouco mais natural. Por exemplo, a curupi, eu não sei, cara, até onde, mas eu tenho a impressão que ela tem muita química. É muito forte o cheiro, cara. Cara, eu acho ela forte também. Então, Pra mim, forte é pajarito. Não, forte de química, não de Química, amargo. eu acho falo, que ela é né? muito. Eu acho que a curupi ela é muito. Ela é processo de triturar ela, de bater, acho que é Certo. muito maior, porque ela, você vê, ela é muito pó. Pó. Sim. Ela tem muito pó. Se você Não, mas isso não me incomoda, não. Eu me incomoda por causa que entope muito. Só que aí eu tô Porque- usando a é técnica. porque- Ah, da técnica pouca erva, né? Cara, eu Pouca- também tinha um problema sério. Pra você ver como Cara. que a gente aprende, né? Eu Só- aprendi aqui no primeiro programa, eu botava a erva aqui e botava isso aqui de água. Eu falava, velho, entope demais. Mas o próprio fabricante que fala pra gente colocar bastante é pra gastar mais É erva. lógico. Com certeza. Na verdade, assim, tem uma forma de fazer, assim, com aquele bastante. 3/4 e Aí você tal. põe do lado da água. É, e mas, deixa. cara, é muito trampo, velho. Eu vou trazer um amigo lá de Maringá que ele também toma, ele faz assim, sabe? Aí eu falo, brinco, ele fala que é o tereré gourmet dele, assim, sabe? Eu o Nossa, chimarrãozado ele dele. bebe, aí vai e põe assim, a água do cantinho, assim, Ele faz sabe? igual Não, é uma viadagem da porra, assim, sabe? Mas aí eles falam que o meu tereré é de criança, mas enfim, né? Só que ela é Só que ele é gente boa, eu vou trazer ele aqui. legal. Abraço, Vinícius. Logo você Vinícius, vem aqui. Queremos você aqui. E a temperatura da água, Walter? Como é que você gosta de beber bem gelada, média? Como é que você faz aí? Então, é assim, não muito gelada, né? Mas assim, eu coloco as pedrinhas de gelo, porque essa garrafa aqui, acho que vocês já devem conhecer, ela Cara, a mantém... garrafa da Apple essa, velho. Pô, diferente, Porra, né? Olha lá, essa é fodida Você mesmo. comprou direto no site? direto pelo site. Mas deve custar aqui, R$2.000 Não, uma garrafa eu dessa. tô querendo que ela vire também da Harley, mas ainda não Ah. achei ainda pra colocar. Fica a mais. dica aí, como né? que é o nome Eu da sei tua um mulher cara mesmo? que faz isso A aí. minha esposa? É. Amanda. Aí, Amanda, fica a dica, ó, adesivinho da Tá Harley, aqui, ó. pra colocar aqui, ó, vai ficar legal, vai ficar legal. Eu sei um patrocínio pra você pedir. Pra quem? É. Pede pro Soft Printer. Alô, Manuel. Alô, Patrocina Manu. nós com o Motor Harley Davidson. Verdade. Tem uns Emanuel, adesivos da pô, Raid HD também, ó. pô, Eu queria falar pra ele verdade. fazer um do Teres Cast pra pôr aqui no meio da mesa, mas ele não tá nem dando moral, mas ficou... O cara Ah, cresce, o cara cresceu, esquece já das esquece os pobres, amigos né? do raiz aqui. Então, a água eu coloco um gelinho ali, mas assim, não estralando gelada não, porque senão às vezes até a garganta não fica legal, né? Não, fica muito gelado. Então assim, né? mas assim, bem fresca. Fresca. Bem frescona. Estilo São Paulino, assim. Entendi, Aí. você gosta, né? Você gosta. Santista só pra fazer um agrado pro Fazer- pai. cara, Teu pai é santista também. E Então. o teu irmão também. todo mundo em Mas casa. vocês são santistas de torcer, né? Somos, sim. Então, na realidade, eu quase que virei São Paulino, cara. Até vergonhoso falar Mas isso, talvez. quando leva isso? jeito, leva jeito. Não, Mas pô, quando você era novinho. novinho, é. Porque assim, na época, quando você começa a entender um pouquinho mais de futebol e tal, né? O São Paulo tava ganhando tudo. Naquela Raí, 93, 92, 93 e tal. Isso. Então, meus amigos vários viraram São Paulino, né, e tal. E você acaba influenciando e tal. E eu sempre joguei no gol, como vocês sabem, né? Você era bom goleiro, hein? Você era fã do Zete. Do Zé. Jogava até de calça. Eu jogava de calça. Eu sempre, Zete, aquela brincadeira, pô, cara, o Zete. Então aí ficou. Aí meu pai falou assim: não, pô, eu vou perder o moleque aqui. Aí meu pai foi lá, comprou uma camiseta do Santos, uma bolinha do Santos, de capotãozinho, pô, aí já era, ganhou Aí o moleque. fudeu. Né? Aí já era. Então, na verdade, eu não torço pra nada, né? Mas eu era São Paulino quando era criança. Eu lembro que eu flertei um pouco com o Santos, mas aí, é como eu sempre falo, nós somos datados, né, cara? É momentâneo. Na época, era o São Paulo que tava no auge, então, cara, não tinha como torcer pra outro meu irmão time. também é São Paulino por causa dessa fase. É, não, É, imagina, não tem eu jeito. vi o São Paulo ser campeão mundial, cara. Em cima do Milan, entendeu? Pô, imagina. Porra, você imagina pra época? Sim. E o Santos renovou bastante a Um pouco torcida dele. depois, né? Isso, com o Robinho, Robinho. o Diego, agora com o Neymar, Neymar. né? E assim, acabou renovando, que eles até brincam que nosso time é terceira idade, né? E Não pode sair na assim, pandemia. E se sair, terceira idade e molecada. E molecada, Sim. porque Não veio tem novo. não, só dois só no meio ali. É por aí, por aí. Ô Walter, além de você trabalhar com o banco, tal, bancário, a gente sabe que você gosta muito desse assunto sobre investimento, ações e tal. Eu falar por mim, eu pelo menos eu não sei nada disso aí, cara. Inclusive, eu acho que somos pessoas bem
qualificadas nesse sentido de não saber nada para verdade, perguntar para ele. Eu, sim, né? particularmente, eu sou muito bom nisso. Pra você ver, eu entendo de mercado financeiro igual de consertar um helicóptero. Mas- Conta pra nós. Mas na realidade, eu acho que ninguém sabe tudo, né? E nem vai saber, porque é um mercado realmente complexo, né? Então, assim, tem muito altos e baixos, tem muito paradigmas dentro do mercado, mas é um mercado que eu, particularmente, eu gosto muito. Eu gosto muito, inclusive, quem me segue aí nas redes sociais vê que de vez em quando eu posto alguma coisinha estimulando, Verdade. alguma coisa nesse sentido aí. Mas, assim, eu tenho a pretensão de um dia, talvez, até fazer um canal como vocês, ou, de repente, né, de uma maneira educacional, tentar ajudar pessoas, né, que tal, como vocês mesmos disseram, vocês têm um grau de instrução legal, porém não tem muito, né, conhecimento sobre a área financeira. Sim, sim. Como fazer? Como que eu compro uma ação? Pô, você acha que de repente seja uma coisa de outro mundo. E não é. Ô, Voltão, você acha que para a pessoa investir no mercado financeiro, ela tem que ter uma base, tipo assim, uma estrutura financeira já meio que definida na cabeça dela ou não? Porque a gente percebe que ninguém faz não sei se é uma culpa da educação brasileira, mas ninguém tem uma base já para entender isso aí. Porque você vê, tem muita gente na pandemia que não tem uma reserva, não consegue fazer Na realidade, eu comento muito isso, que talvez essa questão de educação financeira tinha que ser implantado dentro das escolas desde do primário ali, já alguma coisa nesse sentido, né? Porque assim, vamos supor, nós como criança, né? O seu pai fala assim, faz uma tarefa, o que você ganha? O seu pai te dá um dinheiro, né? Nesse sentido. Não que seja ruim, né? Te estimula a trabalhar e tudo mais. Só que ele te estimula a ser um funcionário, tá? Se de repente, em vez de fazer isso, em vez de te dar um dinheiro, eu vou te dar uma mesada, alguma coisa, algum estímulo, leia um livro, dentro de uma educação financeira, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Numa situação dessa de pandemia, como vocês estão falando aí mesmo, vocês dois são empresários, talvez esteja passando por um momento não tão legal aí, né? E nós, brasileiros, não temos essa cultura de investir, de guardar, ter uma reserva de emergência, ter uma reserva de oportunidade, né? Não temos isso. O ideal seria o quê? Pelo menos os especialistas falam. Pessoal de CLT, né, que são registrados, tem uma reserva de, no mínimo, 6 meses. Tipo, a quantidade do salário dela, 6 meses guardada para uma reserva. Isso, você ganha R$2.000 por mês. Certo. Pô, 2.000 vezes 6, 12.000. Que é o que você precisa para se manter. Para se manter por um período até você se realocar no mercado de trabalho. Tá, mas então o cara se fudeu, porque a pandemia já tem mais de um ano. Mas você teria que se programar antes? Não esperar. Não. Já acabou, faz 6 meses já. Sim, sem dúvida. Mas daí ele para você ter uma ideia. já teria se realocado no mercado de trabalho, de repente, né? É que assim, Depende da área, hein? A minha não, mas assim, é uma... É que nós estamos vivendo um período de pandemia, uma coisa atípica, né, gente? Atípica, né? Muito atípico. Mas, na teoria, o que acontece? 6 meses é a estimativa. Mas nada impede você fazer isso, né, postergar um pouco mais. Empresários, em geral, eles falam que teria que ter pelo menos 12 meses, um ano. Certo. Dessa sua renda. Qual que são os seus gastos fixos por mês? Pô, eu gasto R$2.000 que são fixos. Então, faz vezes 12 daqui, esse dinheiro eu tenho que guardar, isso daqui é minha reserva de emergência. Se acontecer qualquer BO, esse dinheiro que eu tenho que ter guardado. Depois disso, que você vai começar a investir? Com excedente ou não? Com excedente. Porque assim, a reserva você tem que deixar aplicada, mas só que numa questão que tenha liquidez. Qualquer hora que você precisar de recurso, Resgata. você resgata. Ações você pode vender ela de imediato. Ela era D+3, agora é D+2. O que seria esse D+, né? Você vende no dia, daí 2 dias o dinheiro cai na sua conta. Né? Tá. Porém, as ações, como vocês sabem, elas são uma renda variável. Ela oscila para cima e para baixo. Então, de repente, você precisa desse recurso e você tem que vender isso, talvez você venda com perca. Sim. Entendeu? Então assim, talvez o ideal... não é uma fonte assim, ideal de reserva, reserva, não. Não. É. O que seria uma fonte ideal de reserva Alguma hoje? coisa atrelada ao CDI. O que é o CDI? É a nossa taxa Selic. O que é a nossa taxa Selic? Aquela taxa do Banco Central. Banco Central, do cupom que eles fazem, cada 45 dias eles têm uma reunião para fazer manter a taxa, diminuir ou né? Agora ela aumentou em 0,75, estava 2%, menor taxa do patamar histórico do país. Ela subiu 0,75. Já chegou a 14, né, com a Dilma lá na cadeia. Chegou na época da Dilma. Eu estava dando uma olhadinha na internet, se eu não me engano, em 99, uma coisa assim, chegou a 40 e não sei quanto por cento. É por causa da inflação, né? A que ela inflação. controla a inflação. E 40? Nossa, 14 é nada, então, se for ver. Na teoria, sim. E 2%, então, Mas, quase assim, não tem juros. É bom e é ruim. Tem tudo, tem um bom e um ruim, né?
A taxa 2%, o que ela faz? Ela estimula o mercado a gastar. Por quê? Os bancos vão emprestar o dinheiro um pouco mais barato, as coisas acabam ficando, né, na teoria, um pouco mais barato, porém, com o dinheiro na mão, você começa a comprar mais. Entendi. Aí é oferta e demanda. Oferta e E demanda. o dinheiro no banco não rende nada, né? Sim, sim. Então Aí o cara já- começa a querer empreender e colocar aquele dinheiro para trabalhar de outra forma. Sim, sim. Tipo empresa, etc. Só que assim, Ah. por ele estimular o consumo, acaba sendo interessante, porque estimula o consumo, né? Gasta. Só que assim, em contrapartida, o que acontece? Sobe a inflação. Entendi. Então, por isso que tem que ser uma coisa balanceada. Quanto que você acha que seria uma taxa legal? 5. Eu ia falar isso. Entre 5 e 6 aqui, eu acho que para o país, eu acho que seria uma taxa interessante. É que a inflação deu uma subida agora por causa da pandemia. A Né? inflação hoje está Então- mais de 4. E a nossa taxa Selic está 2,75. O que acontece? A inflação é o poder, né, que você tem de compra. Deixa eu ver se eu consigo, né, colocar um exemplo aqui. Você tem um poder de compra de comprar, sei lá, uma casa. Vale 100 mil. Você tem o dinheiro no banco lá, 100 mil. Se você deixar esse dinheiro atrelado à Selic, está 2,75, no final do ano você vai ter 2% de rendimento. Vai ter R$ 2.700. Que não é nada se for ver, né? Certo. Quanto que está a inflação? Eu não- 4%. Você perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro. O seu poder de compra diminuiu. Entendi. Entendeu? Mas o nosso poder de compra diminuiu drasticamente nos últimos períodos aí, né? Mas Devido à inflação. o Por dólar isso que tem a agora ver. subiu. O dólar também entra nisso ou não? Acaba entrando. Com o estímulo agora de aumentar a taxa Selic, com relação à inflação, tentar, né, controlar a inflação e também deixar o patamar do dólar um pouco mais estável, porque ele estava subindo muito, estava tendo muita oscilação, que é bom e também é ruim. Então, sim, na realidade tem que Tudo ter é tudo bom. meio termo. Tem meio termo. E a poupança, o que você me fala? É uma boa forma de poupar? Só para poupar, para juntar? Olha, não é investimento, né? Não é investimento. Porque, na realidade, a poupança hoje, tem uma regra desde 2012 que ela saiu, que se você tiver, a taxa Selic estiver abaixo de 8,5, salvo engano, ela é 70% do valor da Selic. Então, assim, a taxa de hoje está 2,75, Então, a poupança vai pagar 70% desse valor no ano. Então, Entendi. sim, No ano da ponto 2, do ponto... cara, é isso, né? não investa. É mais fácil você colocar no CDB, num Tesouro Que Selic. também na hora que você precisa... só que o bom dela é que ela é bem líquida, né? A Sim, mas o CDB também é. Também você consegue pegar na Também hora, é, resgata na é. hora. O que eles, Só que na hora de contratar, você tem lá uns dias que você tem que programar, não tem? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende do valor, não é? Tem Ou de não? tudo. Eu acho que eu até comentei com vocês aí no bastidor. Se você quiser, a partir de R$30, você empresta dinheiro para o governo. O que é emprestar dinheiro para o governo? Tesouro Selic. Tesouro, né? São letras do Tesouro. Isso. Não só o Tesouro Selic, né? Tem vários tipos de indexadores. IPCA, Selic e tudo mais. Então você empresta dinheiro para o governo. Pô, aí você fica bacana. Mas o que você tem dinheiro? Não, estou emprestando dinheiro para o governo. Tô dinheiro. A Tá. partir de R$30. Tá. Que você tem uma taxa de CDI, você pode fazer uma taxa atrelada ao IPCA, que é o que no meu ver, eu gosto muito do IPCA nessa situação. Por quê? Porque o meu poder de compra não O que é se IPCA altera. mesmo? É índice de inflação do país. Baseado. Então, o que acontece? Meu investimento em Tesouro Selic hoje que eu tenho, o Tesouro, né, Tesouro Nacional, é atrelado ao IPCA. Por quê? Porque não vai poder, meu poder de compra não se altera. Entendi. Se a inflação chegar a 6, está a 6. Se Sim. chegar a 2, está a 2. Se chegar a se não 10, ganha, também não perde. Se chegar a 10, eu estou rendendo 10%. Se render 1, pô, estou ganhando 1. Mas assim, meu dinheiro não vai ser corrido pela inflação. Entendi. Eu vou ser, né, é um hedge que fala, é uma proteção do mercado. Tá. Isso não tem nada a ver com ações e tal, né? Não. É, Isso aqui uma- são uma- fundos e tudo mais. Certo. Só assim, tenta explicar pra gente assim, alguns conceitos assim, que realmente eu às vezes fico meio confuso, eu não sei certo. Que eu escuto falar muito de day trader, tem outros tipos. Que seriam esses conceitos, esses nomes assim? Sim. O day trade, na realidade, é compra e venda de ações no mesmo dia. Obrigatoriamente, você compra a ação no dia e você tem que liquidar ela no mesmo dia. Você tem que Tem fazer que isso. liquidar. Você tem um programa, né, que você fica ali... Isso, tem Você- tem vários programas. Mas assim, independente do programa, qualquer tipo de home broking hoje que você tenha na corretora, ele vai te dar essa opção de day trade. Só um exemplo, você vai lá comprar uma Petrobras, sei lá, hoje ela está 20 e poucos reais, vamos pôr R$20. Você comprou ela a 20, qual que é o seu intuito? É que ela suba para você ganhar uma grana. Certo. Tá? Você comprou ela de manhã, então. Chegou no final do dia, ela está 18. Você é obrigado a liquidar. É obrigado. Você fez day trade, é obrigado a liquidar, então você perdeu
Ah, então não é Dois- opção, é Não. obrigatório. Sim, a day trade sim, é compra e venda no mesmo dia. E Ah, aquele lance que eles falam que tem gente que ganha na perca? Na perda, tem também, né? Tem. Dentro do day trade, né? Tem que aí você aposta contra o mercado. Você joga lá embaixo, fala, Sim. a São Petrobras hoje vai cair. opções, isso, você aposta em opções, que são opções de compra, opções de venda. Você vai Entendi. apostar. Cara, você- é um jogo, né, velho? Poxa, esse é um pouco mais complexo. É um pouco mais Eu tenho um complexo. amigo que faz day trade e ele fala, cara, é um jogo, só que é um jogo que você tem que estudar muito pra você poder. Mas- E só que é muito rentável se o cara acertar, né? Sim, cara, mas assim, eu não conheço ninguém que ficou rico com day trade. Pelo menos na E assim- internet, que você escuta falar, ninguém ficou rico. Aham. O entusiasta consegue fazer day trade ou o cara tem que ser profissional disso aí? Não, qualquer pessoa consegue fazer. Só que aí você não vai ter conhecimento de mercado, provavelmente você quebre. Ah, Você entendi. gosta, você É coloca mais 200. arriscado. É muito arriscado. É muito Entendi. arriscado. Aí tem as outras opções, que é swing trade. O Certo. que seria swing trade? Você compra e você pode vender ela no outro dia, por exemplo. Ou Já daqui uma semana. daqui uma semana, daqui um Swing mês. trade? Eu achava swing que era isso. É, né, o que é nome é swing trade? sugestivo, né? Que troca de É que o mercado financeiro gosta muito dessas palavras em inglês, né? Mas eu não sei o que significa swing bem. é tipo dança. Deve né? ser uma Inglês dança. e sensual, né? É, swing. Tipo assim, A palavra você- sex. O swing trade acaba sendo mais interessante, no meu ponto de vista, tá? Entendi. Eu faço swing trade Uhum. e faço buy and hold, que é compra e deixa lá. Esquece. você fala que swing é mais democrático, assim, que o cara que é fraco financeiramente, assim, Acaba ou sendo um pouco mais seguro, Thiago. segurão mesmo, fala assim, Porque né? assim, ó, Se der no ruim- mesmo exemplo, eu comprei a ação hoje a R$20. No final do dia, ela tá 18. Obrigatoriamente, eu não preciso vender. Você pode aguentar e esperar. Fico com ela, Você deixa lá o tempo que você quiser. mantenho com ela o tempo que eu quiser. Aquelas corretoras Clear, XP lá, é isso aí que eles fazem. Todas as corretoras fazem isso. Ah, é tipo assim, você escolhe dentro do padrão ali que você Na hora vê. que você abre o home broking, tem a opção de Hum, você fazer swing trade, day trade e assim Eu vai. achei que cada operadora tinha um Não, estilo. não. Tá, então hoje a pessoa que é leigo totalmente, mas tá interessado e tal, começar a se informar e começar a pensar em investir, o que você recomenda para esse tipo de pessoa? Se a pessoa quer se aventurar no mercado de ações, primeiro momento fazer um swing trade, que é compra, manter e tal. Porém, tem que ter um estômago, já viu? Eu falo particularmente da minha situação, eu perdi 40%, mais 40% do meu patrimônio que estava investido em ações, há um ano atrás. Então, assim, tem até uma frase do Warren Buffett, não sei se vocês já ouviram falar dele. Sim, sim. É um Você guru. posta bastante, né? Sim, sim, ele é um guru aí do mercado financeiro aí. Então, assim, ele fala, se você não estiver preparado para perder 50% do seu patrimônio, não entre. E continuar de boa. Não entre no mercado de ações. Porque acontece. Você acha que não, cara, mas assim, não que eu seja, né, melhor que ninguém nem nada disso, mas assim, eu tô vivenciando isso um pouco mais, cara, é assustador. Na hora que você olha, você abre o seu home broker, você tá, pô, caiu o dinheiro, pô, caiu de novo. Cara, você não sabe o que você faz. E aí onde que o cara que é fraco, ele vai lá e vende. Vende. É o que aconteceu aí, né? Circuit break, vocês ouviram Aham. falar, vocês sabem o que significa e tal ou não? Sim, Não, você lembra que eu no não começo sei da não. pandemia até eu chamei você no Instagram, Foi, falei, foi. cara, isso chegou a 60 pontos, né? Eu falei, e se ela zerar? Tipo, se ela zerar, Que aí é a isso? vaca foi pro Fala aí, brejo. eu não sei o que é isso não, tô por fora. O swing trade, ele é uma maneira de proteção ao investidor. Swing trade. Oh, desculpa. Ah, tá. Circuit break. Circuit break. Ah, Circuit tá. break. O que acontece? Quando foi aquela questão da pandemia que gerou a OMC, Março falou assim, do- pô, é isso, há um ano atrás aí, né? Ó, pandemia geral e tal, aquela loucura. O que acontece? O mercado entra em colapso, fica uma loucura. Todo mundo quer Vou vender, vender, quer vender, 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 Não vender. tem ninguém pra comprar também. Ou tem? Tem. Tem, né? Tem. É a hora, Só que é a hora acontece. dos lobos. Tudo Lobo é de questão, Wall Street. tudo é questão de oferta e demanda. Quando tem muita oferta, o que acontece? O preço diminui. Então, o que acontece? O índice, que é Ibovespa, ele é atrelado a, hoje, acho que 70 e poucas ações aí que formam o índice. Então, se o índice vai baixando, vai baixando, vai baixando, se ele cair mais de 10%, ele faz o circuit break. Ele para a venda, compra e venda de ações por 30 minutos. Por quê? Porque o mercado está louco. Assim, poxa, Tá meio fora do normal, tá né? entrando em colapso o negócio, então vamos parar. Meia hora. Aí ele volta. Depois de meia hora, ele volta o pregão. Se continuar caindo, chegar a 15%, ele faz o segundo circuit break. Que aí Aí a bolsa para por uma hora. Se piorar ainda mais, chegar a 20%, a bolsa fecha por tempo indeterminado. Em março, nós tivemos 6 circuit break, para você ter uma ideia. E em um dia teve 2.
Eu lembro. Foi o dia que a gente conversou, que ela começou a cair, Março que aí chegou desse a... ano ou do Ou do dois- ano passado, ano 2020. Rapaz, a bolsa hoje tá o quê? Ela Cento- caiu um pouco, né? 115. Hoje ela tá 114, se eu não me engano, fechou Tá ontem. legal, né? É, Ela chegou não. a 60, né? Em um mês, cara. Chegou a 60. Na realidade, teve uma queda de 48, 49%. Foi o dia que teve os dois circuit break. Foi. Aí ela começou a subir de novo. Ela chegou a patamares, acho que em janeiro. Janeiro? Não. Do ano Acho que passado? Não. Acho que foi em março, no final do ano. Ela voltou aos patamares que ela estava no início do ano. 119, acho que foi. 119, isso. 119. Como que funciona essa questão de pontos? Eu não entendo isso. Então, são medidos pelos valores de comercialização dentro da bolsa. Né? Da mesma forma que ela sobe, ela baixa. Assim, a comercialização Aham. dela. E o padrão dela é tipo assim, é os valores das ações mesmo. Eles fazem um cálculo lá e falam... São as maiores ações comercializadas na bolsa. Ah, Se eu não me engano, são 70 ações hoje. Que aí vai ter umas melhores ações, as maiores, né? Com Petrobras. liquidez. Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e assim vai. a maior hoje é qual? Magazine Luiza ou não? Não, acho que é Petrobras ainda, né? Sério? É a Ela maior. voltou ao topo? Na realidade, Ou ela ela nunca deixou. Ela sempre foi uma ação que teve muita liquidez, mais popular zona, né? Todo mundo conhece, todo mundo que vai falar, fala assim, Petrobras, Petrobras. Né? E realmente é uma puta de uma empresa. Só que às vezes é mal gerida, né? Com certeza. Melhorou Não. bastante agora. Não, mas melhorou. Tem tudo para se dar bem aí, então. O que você acha... Você quer fazer alguma pergunta? Não, pode falar. O que você acha da política do Paulo Guedes? Não falando de Bolsonaro, assim, da política da economia do Paulo Guedes. Eu acho que ele está no caminho certo. Principalmente essa questão de privatizações e tal. Eu acho que algumas coisas têm que ser privatizadas, sim. Você é a Senão favor? vai sucatear. O Correio mesmo, acho que já deve estar para sair aí. Já tem várias na briga aí. Uma delas é Magazine Luiza. A própria Amazon está querendo comprar. Mercado A Livre vai Fed, entrar no meio. a Fed lá dos Estados Unidos também está querendo FedEx, comprar. né? Né? FedEx. Então, assim, FedEx. Então, assim, eu acho que tem tudo para virar privatizar. Porque tem uma estrutura muito boa, né? Certo. O Banco Central agora é independente, né? Votaram lá e vai ser bom? Então, vamos ver, né? É difícil, né? Porque É difícil falar. a gente não sabe quem que vai entrar lá, né? Então. De repente entra um político lá e... Entra um louco lá, né? Mas o Paulo Guedes, eu acho que ele está no caminho certo. Isso aqui eu acho que o que estragou ele, coitado, né? Foi essa questão né? da A pandemia. a pandemia em si. Fudeu com A tudo. pandemia em si e o país nosso, ele é muito politicagem, né? Você vê que É, é uma uma briga. guerra, né? independente de quem esteja Quem lá, é esteja muita lá. política. É uma muita guerra. política. É uma guerra política. Tá, mas... Então tá, o cara é nobre, o cara que não sabe nada, tipo eu, assim. Tem algum meio, assim, algum veículo de comunicação? Ou o que você recomenda pro cara? Onde ele começa a se informar? Para começar a se preparar e depois pensar em investir e tal? Tem algum canal, algum livro, algum curso online, alguma coisa do tipo assim? Na realidade, tem alguns livros que eu gosto que eu gosto, assim. O próprio Primo Rico, que é bem famosinho aí, né? Vocês escutam, ele dá várias dicas aí, são interessantes. A própria internet tem várias pessoas legais, né? Só que tem que saber quem você segue também, né? Porque tem uns caras que são uns picareta aí, que falam que você vai ficar rico e tal. Não é bem Quando assim. o cara começa Arrasta pra assim, cima. Não é bem assim arrasta que pra funciona, né? É isso, arrasta pra cima. Não é bem assim que funciona. Todo mundo é rico agora, né? Todo mundo... Não é. O cara tava até nem barba na cara, já quer ensinar você a ganhar assim, 1 milhão. Eu faço day trade, vem comigo. Ou faço... Como que é? Swing trade. É o swing Mas é assim, bom. ó, o livro do Thiago Negro é um livro Qual legal. livro? Qual? Do 1.000 ao milhão, eu li. Do Muito 1000 bom. ao 1 milhão? Do 1.000 ao milhão sem cortar o cafezinho, acho que é. É muito bom o Certo. livro, assim. Ele explica que ele quebrou e tudo mais. Depois ele ganhou uma grana lá e tal. Muito A legal. história dele é legal pra caramba, né? Muito de superação e tal. Se bem que ele veio já de um berço e tudo mais, mas mesmo assim ele Só passou que- por uma dificuldade. Ele conta a história dele lá, assim, é uma Certo. história de superação. Tem o Décio Bazin, acho que é Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. O cara operou na bolsa dos primórdios lá, quando era pré-gama, que ele gritava, ó, quer comprar? Tá. Aquele telefonão, né? Que a gente E viu o nos cara- filmes antigos e tal, né? Isso, aí ele prega bastante questão de ações de dividendos, né? Certo. Tá? O que é dividendos? Fala. Pô, Eu não vai sei. saber. São ações que é como se fosse um aluguel. Uma graninha que cai lá na sua... Tem empresas que pagam dividendos mensais, trimestrais, anuais, Pro dono da ação. para o dono da ação. Mas esse dividendo sai da onde? Do lucro da empresa. Ah, do lucro. Como se fosse uma repartição ali. Fala, tó. Toda empresa, ela obrigatoriamente, se ela deu lucro, ela tem que distribuir 25% de dividendos. E você, Pra ela entrar na bolsa, ela tem e que... ela você já tem se- ação, você é dono também. Você é dono da sim. empresa, né? Sim. Eu sou empresário, então, na realidade. Né? Você é empresário. Eu sou empresário. Fudido, hein? Mas tá vendo? Aí sim. Sou dono da Petrobras, quero nem saber.
Você já sou dono 2 vezes, né? Que é minha, eu pago a gasolina que eu produzo, mas... Vem cá, Que frase. aquele livro Pai Rico, Pai Pobre é bacana, assim, Bom os também, conceitos que ele ensina, bom assim? também. Só que ele ensina bastante questão de empreendedorismo ali também, né? No livro mesmo ele comenta lá que o pai rico e o pai pobre, o pai dele realmente de sangue, acho que é o pai pobre, e o pai Do amigo dele. do amigo dele é o rico, É. que é o empreendedor e tudo mais. Cara, bacana Então, esse livro, é né? muito bom, muito bom. Ô, Walter, como que é o nome daquele guru que você falou? O Warren Rafael Buffett. Burford. Isso. Tem um livro dele, cara, que eu tô Ele é lendo, só que eu parei porque eu tô tentando tirar uma certificação da CEA, que é uma certificação para especialista de investimento. Então eu parei agora De dar uma- Ah, de dar você tá focado mesmo, você tá estudando e tal. Não, eu tô até pelo meu trabalho, né? Eu necessito disso, necessito de conhecimento, né? Porque assim, às vezes chega o cliente lá, sabe mais que eu e aí. Então, eu Então você vejo tem que assim, saber, né? quando você posta bastante coisa dele e tal, esse cara ele fala muito sobre economia também, economizar também, né? Ele fala, né? Sim. Assim, parece que eu vi lá, faz sei quantos anos que ele tá com o mesmo carro. Ele pode ter o carro que ele quiser, mas ele usa um carro simples, assim, simples nos padrões que ele poderia estar usando Sim, e tal. sim. O que você tende a falar, assim, o que você pode falar pra gente sobre, tem algum método para a pessoa começar a se programar, para começar a poupar também? Porque tem gente que não tem uma organização nenhuma, assim, nesse sentido, né? Na realidade, para você começar a poupar, você tem que deixar de dever. Primeiro passo. Como que você vai investir? Pô, eu vou guardar lá 100 anos por mês. Pouco, 100 anos, né? Mas se você deve 500 lá e não consegue pagar, não adianta. Pô. Então você tem que deixar de dever para começar a investir. Sair do vermelho, Sair do vermelho. para começar a ter uma sobrinha ali. Para começar a dar uma investida. Ele fala assim muito de antecipação dos nossos sonhos. Ah, sim. O problema nosso acaba sendo isso. Que aí que acontece? Você acaba querendo antecipar uma coisa Que não está na hora. que não está na hora. Aí o que você faz? Financia. Financia. É até ruim eu falar isso, né? Mas assim. Porque... Não é você que está falando, é ele que está falando. Isso é ele, né? Isso é ele. Porque assim, às vezes você quer comprar um carro do ano, lá o carro vale 100 pau. Pô, será que eu preciso desse carro agora? Eu tenho um de 50 mas que eu faz cons- igual, né? Mas eu consigo pagar essa parcela. Aí que você vai lá, você antecipa um sonho que você tem. Só que aí, talvez você andando com o de 50 momentaneamente, e essa diferença você guardando, no futuro você ia ter um pouco mais de conforto. E talvez conseguiria comprar esse carro, sei lá, daqui 10 anos, talvez, à vista. Mas não é meio contraditório você imaginar isso? Porque assim, o capitalismo... mercado é capitalismo, né? Não, o mercado é capitalista, né? Ele fala assim, não, a gente tem que produzir, você tem que consumir. Sim. E aí o cara que é capitalismo totalmente, ele fala assim, não, cara, você não pode consumir, você tem que segurar, você tem que comprar um carrinho mais barato que vai fazer o mesmo... É complicado, né? É complicado. Mas assim, eu acho que... cenário de pandemia, o cara assim, eu vou comprar mesmo, vai que eu morro amanhã de Mas Covid. a maioria fala isso. Né? Que o povo gastou, né? Pô. Mas não tem carro pra vender, estão parando de produzir, porque não tem nada mais, não tem ferro, não tem nada, então... Que aí vai de encontro que eu comentei atrás ali, da questão da inflação e tudo mais. É oferta e demanda. Você já imaginou pra você comprar um assaveiro hoje é 100 pau? Uma saveirinha completa? O que é um assaveiro? 100 Sim. pau era carro que você falava, nossa, é uma BM. Pô, Sim. É uma caminhoneta aí e É, tal. uma Nosso, Hilux. nosso dinheiro não vale nada mais, a verdade é essa. cara, é complicado, né? Isso. Mas assim, voltando ao assunto, para você começar a investir, o que eu quero? O que eu preciso? Dá uma olhadinha, faz uma leitura, faz um estudozinho. Mas se informar. Olha na internet, não meta a cara de uma vez. Né? Tenta ver alguém que você tenha conhecimento mais próximo, que realmente está disposto a te ajudar, né, para dar umas dicas, alguma coisa assim. Eu acho que vale muito a pena. E na hora que você for investir, comece devagarzinho. Não precisa muito. Como eu te disse, tem ação de R$2. Você pode comprar uma ação de R$2 ali para testar. E você falou que o oposto do day trader é aquele cara que investe pensando no futuro. No caso, é pensando tipo uma aposentadoria, assim. Sim. Aí, no caso, futuramente ele viveria de dividendos da empresa e tal. Não pensando em vender a ação. Não. Então aí é o buy and hold, né? Que eu Buy and hold. Compre e se foda lá pra frente. Entendi. É mais nesse sentido aí. Você trabalha mais com esse perfil aí. Sim, eu faço um pouco de swing trade também, mas eu prefiro mais comprar e deixar lá mesmo com o intuito de aposentadoria. Então eu tento focar um pouco mais em empresas que pagam bons dividendos. Entendi. Quem tá pagando um bom dividendo hoje? Olha, Petrobras? de forma geral, os bancos em si pagam bons dividendos. Companhias elétricas pagam bons dividendos. Saneamento, Sanepar. Sanepar hoje você compra uma São ação da coisas Sanepar bem- 4,50. São bem consolidados, Barato, assim, né? empresas 4,50. É uma tradicionais. Né? Sim, são uma puta de uma empresa.
Sanepar, se você olhar os números da empresa. E ela teve uma queda muito grande agora, porque teve uma questão de legislação lá, negócio de tributário, que não altera, ela queria aumentar a taxa tributária e não foi aprovada. Aí acabou caindo as ações, mas olhando dessa forma, eu acho que é uma boa de talvez você investir. Não é recomendação, viu? Não pode, não é recomendação. Não pode recomendar? Não posso recomendar. Mas assim, é uma boa empresa. Talvez vocês olharem os números lá, é uma boa empresa. E, além disso, tem os fundos imobiliários. Ah, sim. Que seria Eu ia perguntar dos fundos imobiliários. O que seriam os fundos imobiliários? Você quer comprar... Você quer ser dono de um shopping center. Você tem dinheiro para comprar um shopping center que vai lá, sei lá, 30 milhões? Só se for 50% só. Então, nesse intuito, o que acontece? Existe um fundo que ele é dono desse prédio e ele vende em cotas, como se fosse ações. E essa ação, que é essa cota, ela te dá o aluguel desse valor. Dividendo. Na realidade, ela chama aluguel mesmo. É aluguel mesmo, é imóvel mesmo. Mas é um dividendo. dividendo. É um dividendo mensal. Tá, e para comprar ação a gente tem que fazer parte de uma corretora, é isso? Isso, E uma como corretora. é que você se inscreve nessa corretora? Tem várias corretoras hoje no mercado. Tá, mas como que é esse processo? O aplicativo. Baixa o Baixa o aplicativo, aplicativo. me inscrevo Põe o lá, CPF lá e tô vinculado lá, já posso comprar. Já pode comprar. Tá, e o fundo imobiliário, no caso, precisa também ou Precisa não? também. Ah, Porque tá. ela não é é- ação, mas precisa também. Mas ela é comercializada no mercado de ações, Ah, entendi. na B3. Então, assim, ela precisa ter um home broker. o fundo imobiliário também é na B3. B3. Mas como que funciona? Vamos supor, na pandemia, os aluguéis, praticamente, você perde dinheiro. Sim. Ele Porque, assim, cai. Isso, caiu. Aí o que acontece? O seu aluguel, o valor que você ganha de aluguel acaba diminuindo também. Entendi. Então quer dizer que você tem uma porcentagem, vamos supor, você comprou 100 cotas que você fala, né? São cotas, são valores de cota. Uma cota hoje custa em média o quê? É bem próximo à questão de ações. Tem ações que vale 10, 2, Ah. 3 e tem de 100. Mas a média, Mas a média é R$100. Uma cota. Uma cota. A média, assim, de um fundo legal aí, R$100. E aí é tipo 1% desses R$100, é assim também? Ou Não, mas assim, ele é livre de imposto de renda. Ah, isso é interessante. Ele é livre de imposto de renda. E geralmente, sim, claro, tem vários fundos, mas na média aí você vai pegar 0,40, 0,50, 0,35 Mensal. mensal. Melhor do que uma poupança, pô. Por outro lado, você pode ganhar na valorização, porque ele é uma ação. Então, assim, se você comprou R$100, se ele valorizar, você ganha na valorização da sua cota, que ela vai valer, em vez de 100, ganha 110, e você todo mês está ganhando um dinheirinho. O cara que... Só que o oposto também é verdadeiro, pode ser que ela caia. Pode ser que Mas vamos desvalorize. supor, Pode o ser. shopping baixou o valor, mas hospitais, por exemplo, que deve ter, Tem aumentou também, um monte. tem fundo de hospitais. Tem fundo até de cemitério, pra vocês terem uma ideia. Aumentou também. O cara tem que prever, então. O cara que pensa em... Sim, na realidade você tem vários fundos. Tem fundo de tijolo, que é esse daí que eu estou comentando, que são realmente a estrutura física. Ah, tá. Tem fundo de fundos, que eles compram papéis de outros fundos. Né? Então, assim, tem vários tipos de fundo. Então, o ideal seria realmente estudar um pouquinho mais a fundo ou, de repente, conversar com alguém que tenha um pouquinho de conhecimento para te indicar um fundo legal e tal. Aquela bolha que teve nos Estados Unidos em 2008, foi por causa dessas cotas imobiliárias ou não tem nada a ver? Não. Aquilo lá foi uma questão mais de... Não sei se vocês assistiram o filme. Puxa, Grande Aposta. Aposta, acho que é. A Aposta, ou Grande Aposta, uma coisa assim. É muito bom o filme, ele retrata muito bem aquilo lá. Foi uma questão mais de hipotecas que os bancos faziam e tudo mais, e não tinha muito critério. Né? Um exemplo, se você tinha uma casa que valia 100 mil, você ia lá num banco e fazia a hipoteca dela. Pô, pegava lá 50. Aí você ia no outro banco e fazia outra hipoteca. Aí chegava uma hora que ficou impagável. Aí e os preços dos imóveis começaram a subir. Virou uma bolha, né? E assim, os bancos lá, e aqui também, né, tem a questão da classificação de rating. Então, assim, a classificação de rating ela começa com AAA, BBB, e assim vai diminuindo, né, até chegar ao H e tudo mais. Então, assim, todas as cotas, todas essas questões de fundos, de hipotecas, era AAA, que são, assim, ótimos fundos. O banco vai pegar, que são boas. Porém, eles eram umas cotas, assim, uns fundos que estavam meio que um lixão já, porque estava meio prostituído o mercado. Então, assim, não era tão legal. Então, foi onde que estourou a bolsa. Um cara apostou contra o mercado, que é o que você comentou lá, apostou na queda, não me recordo o nome dele. Ele ficou, acho que 1 ano, devendo um monte, os caras batendo em cima dele lá. Pô, você tá louco? Vai apostar contra o mercado imobiliário? Não existe isso. Ele, não, cara, eu tô vendo aqui que realmente existe uma bolha. Eu vi o filme desse cara. E essa bolha vai estourar. E é baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Essa bolha vai estourar. Claro que é um pouco romantizado e tudo mais, mas é bem interessante.
Aí ele pega e fala isso daí. Não, vai estourar, ele aposta nisso. Pô, estourou. Estourou, o cara ganhou muita grana. Um valor legal para começar. Em números. Existe uma regra ou não? Não existe. Não existe, mas assim, isso vai mais do seu perfil e do seu bolso. Né? Mas assim, um valor legal, assim, sei lá, colocar 3, 5 mil se você tiver, já é um valor assim que dá para você já ter uma ideia do que está acontecendo no mercado. Mas nada impede, como eu te disse. R$100 para me aprender, assim. Cara, você vai sem merchan, sem nada. Você vai comprar um Burger King hoje. Quanto que é um Burger King lá, um combozinho? 30 pila. 30, 40 conto? Pra você gastar pouco. Quanto que é uma ação do Burger King Brasil hoje? Não faço ideia. R$13. Então, pô, eu vou deixar de comer um Burger King aqui e eu vou comprar 2 ações. Você tem essa disponibilidade de comprar. Depois eu vou comprar na minha empresa. E Vou lá emagrece comprar Uma ainda. empresa. Aí emagrece. Aí vira um ciclo vicioso, né? Eu vou comprar Burger King porque Só ela é pra- minha empresa Cê e vai pensa- dar louco. Você pensa assim, tá vendo? Pô, Vou abastecer meu carro no posto Petrobras agora. Olha, Quero saber pagar R$12 o litro de gasolina. é incrível, é incrível. E isso vai acontecer um dia, a gente vai voltar aqui, eu quero voltar aqui, quando você estiver aí com 1 milhão de seguidores aí, a gente vai falar de novo aqui. A gente vai falar de novo. E vocês vão começar a investir. Você deixa de investir, você deixa de gastar pensando em ações, às vezes. Às vezes você vai comprar uma coisa que talvez não seja tão necessária para você, você faz a conta, pô, cara, esse dinheiro aqui dá para mim comprar, sei lá, 5 ações. Você começa a fazer esse tipo de conta. E é interessante, cara, é interessante. Mas aqui, você tem que saber, você não pode deixar de viver. Certo. Você tem que viver sua Tem vida que ali. botar na balança tudo, né? É como diz o livro lá, do 1.000 ao 1.000.000 sem cortar o cafezinho. Você tem que fazer, só que assim, às vezes... Porque tem algum autor famoso que já falou esse negócio de cortar o cafezinho, no final da vida você teria não sei quantos X dinheiros, né? isso, é. Tem uma teoria dessa aí, Tem né? uma teoria, tem uma Mas teoria. o cara não vive também, né, Exato. cara? A É gente o tá na meio termo Terra de pra poder tudo. viver, né? Cara, tem que ter um meio ele termo de postou tudo. uma coisa essa semana, cara, que aquilo eu parei e fiquei pensando. Ele tinha uma foto assim, aí tinha um pai assim com 2 crianças e do lado dinheiro e riqueza. tinha dinheiro. Ele falou assim, ó, isso aqui é riqueza, as crianças, pai com as crianças, a família. Ele falou, isso aqui é dinheiro, não confunda as coisas. É. Cara, eu olhei pra minhas meninas e falei, cara, eu tô boy, velho. Eu tô boy demais, Então, bom cara. pra caralho. Porra. E é uma realidade. Cara, e Às é vezes a gente verdade, confunde velho. as coisas. Sim, Com certeza. sim. Porque assim, a família é a nossa maior riqueza, né? Cara, Nossos amigos. saúde, né, cara? Cara, olha a situação que a gente tá passando aí de pandemia. E a gente tem o privilégio de estar batendo esse papo aqui agora. Isso é verdade. Pô, cara, Tem muita gente que tá sofrendo demais, né? eu cara? tenho vários Tem o clientes meus Renan aí. que tava aqui com a gente Porra. nos episódios. Eu tenho vários relatos de clientes meus lá, cara, que, olha, é triste. É triste mesmo. Estão vendendo o cafezinho. Não só isso, a questão de pandemia, né? A questão do Covid que eles Você pegou pegaram. o Covid, né, pegar. Walter? Eu peguei o Covid. E Foi aí? tranquilo? Cara, graças a Deus. Eu peguei em novembro, foi bem tranquilo. Inclusive, né, Fábio, eu tava na casa do Fábio, cara. Porque foi... Ele não sabia ainda que tava, né? Não, Então cara, você nem teve esse, foi assintomático. fui assintomático. Que bom. Eu acabei pegando e descobri porque uma funcionária onde que eu trabalho pegou e todos nós temos que fazer o teste. É obrigatório. É obrigatório. Fechou a a agência. agência, fecha a agência, faz a sanitização, né? Para depois abrir. E todos os funcionários têm que fazer. Aí na hora que o meu deu detectado lá, eu falei, poxa vida. E agora? E Dá um- agora? dá um Aí começa a doer a medo. cabeça, tá? Doer a cabeça, começa a doer a garganta. Na hora já é fica- psicológico nosso. Falta o ar. É bem isso, cara. Você gosta de assistir o Jornal Nacional? Cara do céu. Não, exato. Exato, você já morre. Aí eu falei, cara, e agora? Aí eu lembrei que eu tinha vindo pra Floraí e tinha ido no Fábio, que acho que a gente tinha feito alguma coisa da moto, né? É, eu mexi na moto. Alguma coisa assim. Eu passei a tarde lá e o Fábio, pô, criança novinha lá. E eu falei, cara, e agora? Sem máscara. Ele me sem ligou pra avisar. É, tava Assim, ali, né? não. A gente não tava muito Não perto, tava mas mesmo próximo, assim, mas né, cara? aí eu falei, cara, eu tenho que avisar, né? Claro. A questão, né? Aí eu falei, ó, Fábio, aconteceu isso. Ele, não, Walter, beleza. Né? Acho que você chegou a fazer o teste. Não, na verdade, não, eu não fiz. Porque não deu minha sintomas, né? A minha menina, acho que uma semana antes, ou um pouco antes de você me ligar, ela teve alguns sintomas, mas não tinha. Eu lembro assim que foi uma coisa de semana, não tava batendo com você, Sim. só que ela fez e mesmo assim não deu nada, Eu cara. lembro Mas que você mesmo levou assim. ela. É difícil. Mas, cara, foi difícil, cara, porque a menina tinha 6 meses, cara. Pra levar pra fazer aquele exame do cotonete. Do cotonete, lá. é horrível. tá. aquilo lá. Eu fiz Imagina alguns já devido à Bebê, situação. cara. Nossa, Então, é horrível. É Não, horrível. é fácil, não. Mas Não. graças a Deus não foi nada, não. Eu acho que fui privilegiado aí, porque várias pessoas aí, né, não tiveram essa sorte aí. Inclusive o Renan, né, coitado, que ele passou aqui, eu fiquei, não. ele contou o relato dele, cara, eu fiquei arrepiado em alguns momentos lá, que eu falei, não, poxa vida, cara. Essa variante nova, isso aí. Meu Deus, cara, é um negócio Não terrível. perdoa muito, não, viu? Não, sem dúvida. Ô, Walter, aproveita aí e fala o teu Instagram para o pessoal que quer seguir você aí, pegar umas dicas com você. Claro, pode me achar lá no Instagram, Walter Serini, com W.
Bacana. Legal. O meu é o @fabio.grigoleto E o meu é Thiago Tamioso. e o do Terescash é @teres.cash. É isso aí. Valtão, prazer, cara. Muito obrigado da sua presença aqui. A gente aprendeu muito, que é o principal. que bom. Eu acredito que o pessoal em casa também vai aprender, porque foi uma conversa bem descolada, foi bem didática, assim. O cara que quer investir aí no mercado financeiro, eu fiquei bem tentado, Cara, eu assim. fiquei bem mais curioso também, Eu viu, também velho? vou pegar vou começar a me alguma- informar mais aí. esperar dar Não, uma voltada aí. o foda é que não tem dinheiro agora pra Tem. investir, né? Acho que eu vou Mas- começar a vender minhas garrafas de tereré, alguma coisa pra poder... Não, pô, isso daqui é nosso, né? Os microfones, então. Legal. Pessoal, eu queria agradecer e desde já, se eu conseguir influenciar vocês aí, talvez numa educação financeira aí, se você tiver algum interesse, pode me procurar, fico à disposição também, tá? Isso aí. Tá. Vamos fazer o brinde? Bora lá. Bora lá, gente. Valeu! Isso aí. Valeu.